E aí, gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? Boa noite para todos que chegaram agora. Estamos ao vivo, exatamente. Estamos chegando aqui na nossa segunda aula da nossa maratona do técnico de elite. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Gostaram da aula de ontem? Assistiram? Quem não assistiu na hora assistiu o replay? Como é que tá aí as coisas? Me falem aí no chat, eu vou dando uma olhada conforme a aula vai rodando. Então, como eu falei ontem, a maratona ela é muito especial, tem muito conteúdo enriquecedor, tem muita coisa boa para ensinar para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de ontem, da primeira aula, se você está vendo isso daqui numa sequência de gravação de replays, e se você já está chegando na segunda aula, eu estou muito ansioso para entregar o melhor conteúdo para vocês. E eu tenho hoje ferramentas práticas, ó. Tô com uma chave de fenda aqui na mão, tô com um HDzinho aqui também na minha mesa, porque hoje o bicho vai pegar, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, é surpresa, até o final da aula você vai saber o que eu vou fazer. Eu não falei na aula de ontem que eu ia fazer, é um bônus a mais que eu vou deixar pra vocês aqui na maratona, e eu espero que vocês gostem disso que eu vou disponibilizar aqui, desse conteúdo. Então, sem muitas delongas, a aula de ontem, como eu disse, a maratona ela é intensiva, são grandes aulas de muito conteúdo, não é um conteúdinho aqui, outro ali, é um conteúdo muito enriquecedor, um conteúdo muito, muito, muito teórico, prático ao mesmo tempo, muita coisa pronta junto. Então hoje a gente vai fazer uma coisa prática bem importante que você saiba fazer, já trazendo para o hardware um pouco, e na próxima aula a gente vai fazer toda a formatação também na prática. A gente vai ter ali a quarta aula, onde a gente vai fazer a nossa formatura, né? É claro, a gente também tem a palavra-chave da aula de hoje para quem vai emitir o seu certificado. Então, a primeira aula, que foi a aula de ontem, ela foi a aula da teoria da formatação, que vocês, quem não assistiu, volte e assista, tá? É muito importante que você assista a primeira aula e depois assista a segunda, assista na ordem. Mas se você já está aqui, assiste essa daqui comigo, não sai agora, mas você vai lá, pega o link do replay, provavelmente vai estar numa playlist aqui no YouTube mesmo, ou no grupo do WhatsApp, se você estiver recebendo essas aulas por lá, ou também com certeza por e-mail. Então, procura aí a primeira aula e assista ela, tá? Hoje a gente vai fazer a pré-formatação, tá? Então a gente vai já entrar na prática, a gente já vou direcionar você como deixar tudo preparado, tudo pronto, tudo armado, deixar tudo, digamos assim, engatilhado para você fazer a tua formatação. Significa que quando eu for trabalhar com isso, quando eu for fazer isso, eu preciso fazer todo assistir todas essas aulas e fazer todos esses passos, tudo exatamente como você está fazendo? Não, aqui eu estou ensinando você, tá? Você não vai demorar tanto assim para fazer uma formatação, e muito menos 4 aulas de mais de 1 hora para você ter que fazer, né? Você tá aqui, a gente está aqui aprendendo a fazer da melhor forma e com muito conteúdo teórico prático muito importante, né? Mas na hora de fazer mesmo você vai ver como é uma coisa fácil e prática, principalmente com as ferramentas certas, tá? Que isso conta muito. Então conta muito, é muito importante que você tenha as ferramentas certas. Para quê? Para você não ficar na mão, para você não se ver aos pinchos, como se diz aqui no Mato Grosso do Sul, no Sul, no Paraná também. Não ficar aí na mão, né? Então é muito importante a pessoa ir, um médico, perder seu bisturi no meio da sua cirurgia, né? Então isso não pode acontecer, ou você tem que estar munido. E a primeira munição é o conhecimento, isso eu já estou passando aqui de graça para você. A segunda munição é as ferramentas, que eu vou ensinar vocês a criarem hoje as suas próprias ferramentas, e também mostrar como eu utilizo a minha ferramenta, que também você vai ter a oportunidade de utilizá-la, tá? Mas isso a gente fala na terceira e na quarta aula, quando eu vou mostrar ela, como utilizar ela para você. Então hoje a gente vai fazer a pré-formatação, a gente vai ficar armado com isso tudo, a gente vai ficar preparado para entrar no campo de batalha, entrar na guerra, que é a formatação. Mas é muito mais fácil depois que está tudo pronto. Você vai ter que fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui uma vez só. É claro que se você já comprar uma ferramenta pronta, você não vai precisar fazer isso que eu vou fazer aqui. Se você acabar adquirindo aí um pendrive
pronto, né? Você não vai precisar, mas é importante ainda assim você ter essa noção, porque eu quero ensinar aqui pra você de qualquer forma. Eu poderia muito bem falar que não tem jeito, não ensinar, e pegar e simplesmente entregar a ferramenta pronto para você falar que só tem esse jeito. Mas não, a gente vai... eu tenho muita honestidade, muita honestidade em todo o meu trabalho que eu faço, eu não vou fazer esse tipo de coisa aqui. Eu quero ensinar... Você vai sair daqui sabendo formatar de graça, de qualquer forma, e você também vai poder ter a oportunidade de, a partir da quarta aula, levar a ferramenta pronta, né, para tua casa, que vai com certeza resolver muitos problemas aí no meio do caminho, e você vai conhecer um pouco mais sobre isso que eu tenho preparado para você. A terceira aula, que vai amanhã, é justamente com essa ferramenta, que é a formatação na prática com pendrive titânio. Por que eu vou fazer com pendrive titânio? Porque não faz sentido eu fazer com outra ferramenta. É a que eu uso, é a melhor que tem, então não tem por que eu pegar e criar um outro pendrive aqui que não seja esse e não utilizar, né? Então, mas você vai poder fazer com o pendrive, você já vai aprender a fazer com o pendrive titânio, e você também vai poder fazer com o teu próprio pendrive, se você acabar criando aí, ou também com DVD, que nem eu também vou ensinar para você, um DVD de boot, para você poder fazer a tua formatação. De uma forma ou de outra você vai aprender. Você não vai ficar refém da ferramenta, mas você vai ter noção do quanto ela é importante para você, tá? E a quarta aula vai ser aí a formatura, né, do técnico de elite, mais o certificado e mais a aula especial do técnico de elite, que é o melhor conteúdo aí, 50%. Então ontem a gente aprendeu 10%, hoje a gente vai aprender 20%, amanhã mais 20% e mais da metade do conteúdo vai ser na quarta aula, tá? Então, como sempre, se prepare mais uma vez. As aulas aqui da maratona são intensivas, como você pode ter visto. Reserva aí o teu horário que você está assistindo agora, se você está vendo ao vivo, né? Deve ser mais ou menos de noite. Se você vai ver a gravação disso daqui, não veja num horário em que você tenha distrações, não veja no meio-dia, na hora do almoço. Reserva um horáriozinho, um ambiente de estudo aí na tua casa, sem interrupções, né? Com papel e caneta na mão. Faça disso realmente uma sala de aula e assista preferencialmente aí pelo computador, né? Com anotações e fones de ouvido, para você não ter justamente as interrupções. Como eu falei, esse vai ser o nosso certificado. Eu mostro em todas as aulas, mostrei aqui o certificado, né? Mostrei na aula anterior. Então, eu acredito que é importante que você tenha, mesmo que tem pessoas que querem, que não querem, que não, enfim, não ligam, não acham importante, mas eu acho que isso é um diferencial, e tanto na hora de você conseguir os seus clientes, na hora de você conquistá-los, se você tem o teu espaço, ou se você puder mostrar que você tem um bom entendimento da manutenção, da formatação de computadores, que você leva uma profissão levada a sério, né? Então eu vou entregar para você no final. Não vou entregar não, né? Você vai poder emitir no final com as palavras-chave, que vai ser você já teve da aula anterior, vai ter no final dessa aula para você assistir até o final da aula, não sair no meio do caminho. Então hoje na pré-formatação, o que a gente vai aprender, tá, na aula de hoje? É muito importante que você tenha essa noção aí, que você dê uma geral. Talvez a aula de hoje ela seja um pouco menor que a de ontem, mas o conteúdo é muito enriquecedor, tá? Então, o que é o backup? A gente vai fazer o famoso backup, né? Vou mostrar para você como fazer e restaurar na teoria. Não vou fazer aqui na prática, porque a gente vai montar o nosso computador. Hoje, a gente vai deixar ele pronto, para amanhã a gente fazer tudo isso com o computador pronto. A gente vai fazer tudo na prática amanhã, na nossa terceira aula. A gente vai aprender a criar o disco, né, de formatação de boot, que pode ser um disco de DVD, se for um Windows antigo, né, ou até um disco de Blu-ray, se você quiser. Eu acho muito difícil que se use isso hoje em dia, mas você também vai aprender a criar esse disco. Mas eu acho, eu só tô ensinando isso para dizer que você sabe como fazer, mas o ideal hoje em dia não tem como mais se não ser com um pendrive, né? E você vai aprender também como criar um pendrive de boot, né? Que nada mais é do que um pendrive em que ele vai entrar no lugar do HD na hora da inicialização, e você vai poder inicializar o Windows através desse pendrive. Você vai aprender a fazer a recuperação do sistema operacional, que lá quem assistiu a primeira aula é aquele videozinho lá de 7 minutos, tá até aberto aqui no meu computador,
já para mostrar para vocês, para você poder fazer de repente uma restauração rápida aí de um computador. Não é uma formatação, você pode prestar esse serviço de restauração do sistema operacional para alguns clientes, né? Na casa de alguns clientes, se for o caso. Você vai aprender também o que é a formatação de espelho dinâmico de 10 minutos. Eu não vou mostrar na prática como fazer, mas vou explicar o conceito por trás. E amanhã a gente vai fazer essa formatação também. E um bônus, que é isso que a gente vai fazer, que eu não disse ontem, vou mostrar para você como fazer um upgrade ou um downgrade de um SSD ou HD em notebooks, tá? Então, se você tem um notebook com um HD, ou se você tem um notebook e você quer colocar o SSD nele, você vai aprender. Ou se você tem um notebook com SSD e você quer trocar de SSD, colocar um maior, você vai aprender. Ou se você tem um notebook com SSD e quer colocar um HD, você vai aprender. Então, no meu caso aqui hoje, eu tô com um notebook que ele tem um SSD, mas está pifado, né? Esse SSD eu preciso tentar recuperá-lo, não consegui pelo próprio notebook. Eu vou tirar ele desse notebook, vou colocar no meu computador e vou tentar recuperá-lo. Enquanto isso, eu vou trocar por um HD de 1 TB para eu poder fazer o quê? Eu vou fazer a formatação nesse HD que eu vou colocar. Tá? Então, eu vou te ensinar a fazer isso tudo hoje na prática, para você já ter um gostinho aí de como que vai ser as próximas aulas também, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, a gente vai direto pro conteúdo, tá? Tem uns mosquitinhos aqui, se eu passar a mão é porque eu tô tirando os mosquitinhos na minha cara, então não liga para isso daí. Sem muitas delongas, vamos direto para o conteúdo. Então, preciso dizer para vocês o que é o backup e por que você deve cobrar por ele. O backup ele é um dos principais passos da sua formatação, porque pensa assim, todo mundo fica acumulando muitos arquivos, como eu te falei na aula anterior, médicos com exames, advogados com documentos importantes, né? Petições, enfim... entre outros arquivos muito importantes, contadores com documentos de empresas. Então, hoje em dia, todos os documentos são digitais, até a assinatura é digital. Então, muita coisa vai ficar guardada nesses computadores, né? Então, em pastas e arquivos e tudo mais. Eu conheço o meu próprio contador, uma vez eu peguei o computador dele para dar uma olhada. Ele tinha pastas e pastas de arquivos de empresas de muitas empresas, muita coisa, contrato social, essa coisa toda. E imagina se ele perdesse tudo isso, né? Então, ele é o principal passo da tua formatação. É importante que você saiba fazer ele muito bem, porque se você fazer a cagada no backup, toda a tua formatação já era, o cliente vai te esgoelar, vai ser difícil você recuperar esses arquivos, embora seja possível. Então, tenha certeza de que você vai fazer um backup muito bem feito, tá? Para você não fazer aí caca, né? Você não fazer besteira, não precisa ficar com medo de formatar o computador por causa do backup, porque ele é de certa forma sempre redundante, né? Ele é, digamos que bastante seguro, né? De se fazer, não tem como você errar muito no backup, vai depender de você ter bastante atenção na hora de fazer. Tá? Principalmente atenção e principalmente testar alguns arquivos e ter confiança na ferramenta na qual você vai utilizar. Então eu utilizo muito um HD externo para fazer o backup. Então vou mostrar o que você vai fazer. Basicamente, deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. Aí. Então basicamente, aqui você está vendo meu mouse agora provavelmente, né? Então, opa, deixa eu voltar. Aqui. Então, basicamente, aqui vai ter o HD aí do teu cliente, né? O HD do teu computador, o computador que você vai formatar. Então, basicamente, você tem que pegar... Opa, tô com o slide errado. É esse aqui. Você tem que pegar os principais arquivos que estão salvos nesse HD, considerando que ele não esteja particionado, tá? Documentos, fotos, músicas, aplicativos, jogos e programas específicos que essas pessoas utilizem e salvar isso daqui. Tá? Você vai criar uma cópia, na verdade. Pode ser num pendrive, se forem poucos arquivos, apesar de que um pendrive de no mínimo 64 GB vai estar caro. O mais recomendado, um HD externo, então é uma ferramenta que você vai ter que fazer um investimento, né? Um HD externo é o mais recomendado, entretanto, tome cuidado, porque HD externo ele é muito sensível, uma queda, um cabo torto, uma coisa assim, já pode dar um problema e você perder os arquivos do seu cliente. Então o teu HD externo, ele tem que ser muito bem cuidado, tá? Ou mesmo um outro HD interno que você vai ligar no próprio
computador. Eu não coloquei aqui, mas você pode também pegar, por exemplo, um HD como esse daqui, né, de 2,5 e ligar no computador, se for um computador torre. Mas se for um notebook não tem como, porque o notebook só comporta um disco rígido, né, um HD ele só tem espaço para um. Ou ainda até em DVDs, Blu-rays, né, discos também você pode salvar. Só que aí um Blu-ray ele tem uma capacidade de 12 GB, então não compensaria você ter esse trabalho todo aqui, sim, com um pendrive tem muito mais espaço de armazenamento, né? Então o mais recomendado aqui é que você tenha um HD externo, preferencialmente de USB 3.0, porque o USB 3.0 vai permitir que você faça esse backup muito mais rápido, tá? Imagina assim que as USBs elas funcionam como um túnel, né? Onde passam os arquivos. Então, se você tem uma USB 2.0 no computador e no teu pendrive, é um túnel estreito. Então, ele vai passar menos arquivos por vez. Isso vai fazer o quê? Se você tem 10 GB de arquivo, vai ficar passando ali um túnel, vai passar menos arquivos. Agora, se você tem uma USB 3.0, é como se fosse um túnel bem maior, vai passar mais arquivos de uma vez e vai, obviamente, ir mais rápido essa transferência de arquivos, tá? De um disco para o outro. Então, basicamente, você vai salvar esses arquivos de uma forma muito fácil e muito tranquila. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como fazer como eu fiz como que eu fiz para salvar esses arquivos desse meu notebook que ele não inicializava, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso amanhã. Então às vezes é muito comum de você ter um cliente que está com um computador que ele está com um problema no Windows, está com um pau lá, não inicializa o Windows, mas ele tem os arquivos lá dentro, só que o computador não abre o Windows. E aí como é que você vai fazer para salvar esses arquivos? Tem como fazer, muito fácil, muito tranquilo, só com o pendrive Titânio, tá? Então com o pendrive Titânio você consegue fazer, e aí eu peguei e consegui fazer, fiz aqui com esse notebook, porque esse SSD que eu vou tirar daqui tem os meus arquivos importantes lá dentro, embora ele esteja com um pau no Windows, eu consegui salvar os meus arquivos dele lá dentro, tá? E vou mostrar como que eu fiz, isso é muito importante que você saiba, tá? Porque muito provavelmente você vai precisar fazer uma formatação quando o Windows está com vírus. Às vezes entra um vírus, o computador fica dando tela azul toda hora, fica dando problema, o vírus vai lá e corrói os arquivos do Windows, né? A grosso modo, não corrói mesmo, mas vai lá e danifica, né? Enfim, dá aquela zoada. E aí o computador começa a dar pau, dá problema, e a pessoa fica desesperada pensando que perdeu os arquivos, quando que na verdade os arquivos estão todos lá, basta você conseguir acessá-los e então fazer o seu backup, tá? Uma vez que você fez o teu backup para esses locais aqui, você vai fazer o quê? Você vai, após a formatação, você vai lá, vai limpar, vai formatar, vai atualizar, instalar os drivers, tudo bonitinho nesse teu disco rígido, e você vai recolocar esses arquivos lá dentro no lugar onde eles já estavam, tá? É muito importante que você note que aplicativos que são programas, né? Eu coloquei como aplicativos, mas programas aí, e jogos e programas específicos, esses últimos 3 aqui, não vai ter como você salvar o programa, tá? E ir lá e dar um Ctrl+C e um Ctrl+V no programa que ele vai se instalar. Não. Os programas eles precisam ser reinstalados, tá? Então, esses programas, esses aplicativos, jogos e programas específicos aqui que eu coloquei, a importância dele é que você tenha o nome deles, você tem um arsenal desses programas e você tem o nome deles bem guardado para você fazer o download do instalador dele na internet, ou então muitos deles também tem no pendrive Titânio, então vai ser muito fácil para você reinstalar. E você fazer a reinstalação desses programas, porque ele precisa ser gravado na raiz do disco onde está instalado o Windows, senão ele não funciona, né? Em alguns casos funciona, mas fica com pau, fica dando problema. O ideal é, como vai ser tudo deletado, vai ser reinstalado o Windows, o Windows ele precisa ter esses programas reinstalados dentro dele, não dá para você copiar e colar dentro dele, tá? A grosso modo te dizer, principalmente jogos. Então, jogos você não vai copiar e colar como se fosse um backup, você vai pegar os instaladores desses jogos, vai baixar da internet novamente, né? Cuidar para não ter vírus, ou até mesmo muitas vezes o próprio cliente já tem esse instalador, porque para você instalar um programa, um jogo, um programa específico aí, um Premiere, você precisa baixar da internet ou ter um instalador, e aí desse instalador você instala e aí fica instalado no computador. Então é importante que
instalador muitas vezes fica no computador. Esse você pode e deve fazer o backup do instalador. Então você abre lá a pasta de downloads do teu cliente, às vezes está lá os jogos, os instaladores dos jogos lá. Isso você salva, porque daí você vai salvar esse instalador, né, que é os arquivos .exe lá, né, ponto executável, e aí você pega, depois que você formata, você reinstala. Tá? Mas não é diferente de você ir lá copiar a pasta e colar a pasta. Isso geralmente não funciona. Tá? Então é bem importante você ter essa boa noção aí sobre esses programas. Muitos programas já vêm no próprio Titanium aqui, atualizados. Outros, como o pacote Adobe, pacote Office, que são os principais jogos específicos, aí você não vai ter como... você vai ter que ter esse arsenalzinho de instaladores para... em casos de clientes específicos, você deixar essa máquina pronta, tá bom? E eu tenho sempre que te dar a dica de a melhor opção sempre para você será particionar esse HD, tá? Então, como eu falei lá na primeira aula, é importante que você faça partições, porque aí você não vai precisar, se é um cliente recorrente, né, ou se é o próprio computador que você vai utilizar, você tem essa noção de que você tendo uma partição de no mínimo 120 GB para o Windows, vai ser sempre tranquilo para você formatar, porque você não vai precisar fazer backup toda hora. Você vai salvar os arquivos do teu backup. O cachorro do vizinho tá latindo um pouquinho. Se você ouvir uns latidos aí, não liga, tá? Então, o que acontece? Desculpa. O que acontece? É importante você ter aí 120 GB para o Windows, tá? Uma boa opção, assim, a ideal é você ter no mínimo aí um SSD de 120 GB para você ter instalado o Windows, mais um HD aí de 1 TB para você guardar os arquivos. Que o que a gente vai fazer? A gente vai formatar e instalar nesse SSD. A gente não vai fazer isso no nosso HD. Ou ainda, né, você vai salvar todos os arquivos no HD ou partição de 1 TB formatando somente o SSD ou a partição de 120 GB. Se você tem um HD de 1 TB, você pode lá na hora de formatar e instalar o Windows, eu vou mostrar isso para você na prática, como criar essa partição de 120 GB, tá bom? Se você só tem um HD ou se você só tem um SSD. Se você tem um SSD só de 120 GB, você não pode particionar porque não vai caber tanta coisa, tá? Mas um SSD de no mínimo 240 GB, você já pode fazer ali uma partiçãozinha ali de 120, dividir ele no meio para deixar o Windows e aí você só move os arquivos, já vai salvando os arquivos na outra partição para você não precisar ficar fazendo backup desses arquivos toda hora, porque o que a gente vai formatar vai ser só aonde está instalado o Windows, tá bom? Então, tudo ok por aqui? Estão me acompanhando? Eu já joguei direto conteúdo aqui, gente. Eu não parei para olhar os comentários, não parei para ver o que vocês estão falando. Eu tô mandando ver aqui no conteúdo, tá? Lembrem que lembrem de vocês anotarem as dúvidas para a quarta aula, que na quarta aula eu vou fazer perguntas e respostas, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo aí um bom acompanhamento, esteja fazendo sentido para vocês. Então, é sempre uma boa opção você particionar. Então, entendido na teoria o que é o backup, entendido aí que vai ser bom você particionar, manda um ok aí, manda um joinha se tá tudo certo, que eu quero ver a interação de vocês, tá? Então, sabendo disso, lá na frente vai ser muito mais fácil de você tomar decisões inteligentes na sua formatação e fazer uma formatação profissional, tá? Agora eu quero mostrar para vocês, né, quero que você conheça a técnica que eu mesmo criei, que é de espelhamento dinâmico de 10 minutos. Então, diante de quando eu ainda estava na loja do meu pai, lá quando eu era mais novo, também junto com meu irmão, eu notei que, eu vou até colocar o maior aqui que eu vou contar uma historinha, eu notava que eu precisava de uma ferramenta, de uma técnica que formatasse os computadores mais rápido, porque a formatação tradicional, né, ela é um pouco mais demorada, além de estar sempre você tendo que fazer ela nos computadores diferentes, ela muda um pouco. Então, ela é uma técnica mais rudimentar. Hoje em dia, tá bem mais tranquilo, principalmente no Windows 10 e Windows 11. Essa técnica funciona, é boa e em muitos casos eu ainda utilizo. Entretanto, você tem que ter uma coisa rápida, você tem que ter uma coisa na mão que vai resolver o teu problema. E para isso eu me vi em alguns momentos, principalmente ali na hora de fazer a formatação a domicílio ou na hora de pegar um notebook e fazer uma coisa rápida, com pressa. Eu precisava de uma formatação que me rendesse
tempo, porque a gente sabe como o tempo é corrido e precisava fazer uma coisa mais prática, mais dinâmica, né? E eu achava a parte, principalmente pós ali a formatação do Windows 10, do Windows 7, aquela configuração toda, muito chata, muito demorada, né? E muitas vezes os computadores antigos eles vinham sem os arquivos instalados, sem os aplicativos, Windows 7, Windows 8, Windows 10 também. Então quando a gente tá... por que eu falo aqui dos computadores antigos? Porque quando você for trabalhar com isso, se você for pegar computadores para formatar, você não sabe o que vai vir. Pode vir dinossauro, pode vir nave. Então você tem que saber lidar com todas as possibilidades. Então você tem que ter todos os Windows, você tem que ter todos os drivers, você tem que ter tudo na tua mão. Você tem que ter um arsenal ali de guerra realmente para você fazer a tua boa formatação, para você saber direcionar qual ferramenta, qual Windows, o que você vai fazer em cada uma dessas situações. Por isso que eu criei essa técnica do espelhamento dinâmico de 10 minutos. Basicamente eu criei 3 versões do Windows, tá? Que são como uma fotocópia. Então a forma mais fácil de entender, que todo mundo vai entender, é que você possa imaginar como se fosse uma folha de papel em branco. Tá? Você pega uma folha de papel em branco que eu considero um Windows novinho em folha. Eu vou lá, formato, baixo o Windows atualizado do site da Microsoft, instalo todos os programas, pego essa folha de papel em branco, seria um HD vazio, e instalo. Imprimo nessa folha de papel em branco e coloco lá todos os programas principais, atualizo os drivers, tá? Atualizo os drivers, deixo tudo bonitinho, faço rodar direitinho. Deixo esse Windows aí, sendo o Windows 10, por exemplo, redondinho lá nessa folha em branco. E aí eu consigo, com essa técnica, entre aspas, tirar cópias desse Windows, né? Como se fosse numa impressora multifuncional ali. Imagina que você colocou ali esse Windows nessa impressora multifuncional, apertando o botão de cópia e fica tirando cópias. A cópia em si, por que eu uso essa analogia? Porque a cópia ela é muito mais rápida do que eu ter que fazer isso toda vez em todos os computadores que eu for formatar. Então isso agiliza muito mais o processo. Por isso que eu falo que dá para fazer em 10 minutos. Isso traz para o técnico uma certa agilidade no processo. E aí você pode fazer isso com Windows 10, com Windows 8.1 e com Windows 7, com o pendrive Titânio, que foi onde eu coloquei esses espelhamentos do Windows. Então, basicamente, deixa eu diminuir aqui, eu criei, ali um Windows perfeito com todos os programas atualizados, tá? Então, seria mais ou menos dessa forma que eu fiz. Criei um Windows perfeito com todos os programas atualizados. Adicionei esse Windows, não só esse, na verdade, eu fiz isso com 3 Windows. Eu fiz isso com Windows 7, com Windows 8.1 e com Windows 10. Adicionei esse Windows a um pendrive, de Elite. Por que eu falo de Elite? Porque não é qualquer pendrive, tá? Ele é um pendrive da melhor versão e de USB 3.0, como você pode ver aqui. Vou até aumentar aqui a minha câmera. Por que eu falo? Porque não é qualquer pendrive, ó. Então, esse daqui, ele é um pendrive da SanDisk muito bom. E ele tem a USB 3.0, que tem uma alta taxa de gravação, tá? Então, isso ajuda muito, a tecnologia do pendrive ajuda muito na hora da formatação. É a mesma coisa que os cartões de memória, quem conhece de filmagem tem os cartões classe 10 e os cartões classe 7, né? Tem a diferença de hardware ali. Então, são mais caros. E dentro desse pendrive a formatação se faz com esse pendrive em 10 minutos, né? Então com esse pendrive você consegue fazer essa formatação em 10 minutos. Imprimir um Windows novo no computador, por exemplo, eu tenho um notebook aqui, eu vou plugar o pendrive aqui, uma vez que eu já fiz o backup, considerando que eu já fiz o backup, eu vou imprimir um Windows novo nesse HD. Vamos supor que eu tenho um HD aqui, em 10 minutos ele está pronto, tá? Aí você vai ter o trabalho de restaurar o backup, atualizar alguma coisinha ali, instalar algum programinha que esteja faltando, dar uma otimizadinha só, deixar o negócio redondinho, né, como uma uva, e pronto, bala em no máximo meia hora ali, se você tem poucos arquivos num HD externo USB 3.0, essa máquina está pronta para entrega para o cliente. Vai ser sempre que você vai utilizar essa técnica? Não, isso é como se fosse um canivete suíço, vai ter vez que você vai usar faca, vai ter vez que você vai usar o saca-rolha, vai ter vez que você vai usar, né, o abridor de latas, né, abridor de tampinha também. Então,
eu utilizo muito essa ferramenta, mas também utilizo a tradicional, também tem no pendrive. Então, o que acontece? Eu transformei esse pendrive num canivete suíço para poder ter todas essas ferramentas ali, inclusive essa técnica de formatação que eu posso afirmar para você que eu nunca vi na internet, tá? É claro, eu aprendi, fiz sozinho, mas eu nunca vi ninguém ensinar isso e mostrar isso na prática, como eu faço aqui nessas aulas, e eu desconheço outro lugar onde você vai conhecer essa técnica. Se você estuda muito, se você perder alguns anos aí em técnicas e queimando pendrives, talvez você consiga fazer algo parecido, tá? E qual Windows você vai instalar? Tá? Então existe uma regrinha de ouro aí para você poder instalar um Windows ideal nas máquinas dos seus clientes. Isso é importante que você saiba, que você tenha essas regrinhas para você não fazer caca lá na frente. Porque vamos considerar aqui, é importante que você tem que ter todos os Windows na tua mão. Principalmente se você vai trabalhar com isso, você não pode ficar refém de uma versão só do Windows. Imagina, né, que você precisa... que o cliente precisa de um Windows e você não tem lá. Então você tem que ter todos os Windows na sua mão e principalmente saber o discernimento, saber direcionar qual Windows você vai instalar em cada máquina, né? Então eu criei aqui uma regrinha, não é regra, tá? Eu criei aqui mais ou menos uma base do que você poderia tirar aí tira um print aí depois, né? Posso também disponibilizar isso daqui como PDF lá os slides como PDF lá nos grupos, né? Disponibilizar esse material para vocês. Então, para mais ou menos uma base do que eu instalo, né? O que eu monto. Então, se eu pego ali computadores até 2014, fazendo um adendo nessa questão de ano. Computador não é igual carro que tem ano, né? Ano e modelo. Eu coloco ali ano de mais ou menos a fabricação do notebook, se for o caso. Atrás dele vai ter alguma etiquetinha direcionando ali mais ou menos o ano, né? Se for o caso, se você não tiver, você vai ver na BIOS. Provavelmente na BIOS vai ter a informação, eu vou mostrar isso para vocês amanhã, tá? Onde você vai entender ali mais ou menos o ano de fabricação. Se não tiver na BIOS, não for um notebook, você pode ver pela placa-mãe, o computador torre. Você dá uma direcionada, você consegue saber mais ou menos o ano ali em que aquele computador, em que aquela placa-mãe foi fabricada, tá? Então sempre considera a placa-mãe, o ano da placa-mãe, tá? Porque todas as outras peças podem ser atualizadas, ser feitos upgrades ou downgrades, né? Então considera sempre o ano de fabricação da placa-mãe. Ah, mas é todas as placas-mães? Não, porque tem placas-mães de 2022 que são ruins, mas tem placas-mães de 2022 que são uma nave. Tipo, a placa-mãe do meu computador é muito boa, mas tem placas-mães de 2022 que são muito ruins. Então você vai ter que ter esse discernimento aí na hora de ver os requisitos mínimos que esses computadores têm e precisam para você poder instalar. Tá? Então, mais ou menos ali até 2014, se for um computador antigo, né, da versão muito antiga, você já vai ali meter um Windows 7 no máximo, porque é claro que você não vai ver só a placa-mãe, você vai ver os requisitos mínimos que entra como processador e memória RAM, tá? Então ali, o Windows 7 é tranquilo. Por que eu coloco assim? Por que eu tenho essas regras? Vou continuar falando até aqui para não atropelar os assuntos. Os computadores de 2014 até 2018, o Windows 8.1 é tranquilo. De 2018 até 2022, o Windows 10 tranquilo também. E acima de 2022 aí o Windows 11, que foi lançado agora em 2022, tá? Verifique sempre os requisitos mínimos para a instalação do sistema operacional e mostre isso para seu cliente. É esse ponto que eu queria chegar. Por que você tem que ter esse discernimento? Porque na hora em que você for pegar um computador desse para formatar ou o seu cliente vai pedir para você, às vezes ele vai trazer para você um notebook jurássico lá, né, com 4 GB de RAM, um Celeron, um Pentium, sei lá, um dual core ainda, e vai falar: "Não, mete o Windows 11 aí porque eu quero mais atualizado". Aí você vai ter que falar assim pro cara: "Ó, desculpa, mas não vai rolar", entendeu? Você vai ter que dizer para ele: vai ficar, eu posso até colocar, pode até, o Windows 11 acho que não vai nem formatar um computador desse que eu tô dando exemplo, não vai nem instalar. Mas vamos supor que ele fale, não, coloca o Windows 10, né? O Windows 10 eu sei que vai. Aí você vai ter que falar pro cara: não vai rolar o Windows 10, o computador vai ficar pior do que ele tava antes, vai ficar muito pesado, né? Um Windows, ele é um programa pesado. Então, pensa, ele é o programa base de tudo que você abre. Então ele exige ali do hardware do teu computador e vai ficar pior, não entra nos requisitos, né? E o teu cliente ele tem que saber disso, muitas vezes as pessoas não têm noção. Então
você tem que ter esse discernimento de saber direcionar o Windows para cada máquina. Porque se você só sair colocando mais atualizado, mais atualizado, mais atualizado, o computador ele vai começar a dar problema, entendeu? Então você tem que respeitar o máximo do limite do hardware daquele computador para cada Windows. Senão você vai colocar um Windows 10 no computador ali de 2014, esse computador ele vai ficar muito lerdo, ele vai ficar travando, entendeu? É igual o celular que vai atualizando, 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 e ele começa a travar, você tem que jogar fora, porque você não tem como formatar. Agora, se você pegar e deixar o sistema operacional antigo nele, ele vai ficar nave. Então, o que acontece? Vai funcionar muito melhor nos computadores antigos você instalar os Windows antigos do que você instalar os atualizados. Ah, mas é porque atualizado é mais novo, é mais completo, tem isso, tem aquilo, para tem, mas ele exige muito mais hardware do computador e é isso que você tem que colocar na conta. Então, se você tem um computador ruim, instala o Windows antigo, que o Windows antigo não vai pesar. Eu lembro que quando estava saindo o Windows 7, muita gente ficou no XP. Por quê? Porque o hardware não acompanhou o Windows 7. Você colocava o Windows 7 no computador, eles começavam a dar problema. O pessoal voltava para o XP, porque os computadores na época tinham no máximo 2 GB de RAM. E o Windows XP, ele consumia 500 GB de RAM. 2 GB de RAM, ele consumia 500 MB de RAM. Né? Se você apertasse lá um Ctrl Alt Delete, tinha lá 500 megas que ficavam abertos. Já o Windows 7, quando saiu, aliás, o Windows Vista foi muito pesado, foi do XP pro Vista. O Vista veio antes do 7. E o 7 eles deram uma otimizada. Veio muito pesado, ele consumia 1,5 GB de RAM. E aí o que acontecia? Eu ficava com 500 megabytes livres só de RAM, de memória RAM, para trabalhar o resto dos programas, travava. Entendeu? E aí a pessoa voltava pro XP. Por quê? Porque o computador não suportava. Então é muito bom que você tenha esse discernimento de saber quanto de memória RAM, principalmente o teu Windows consome e os requisitos mínimos. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu estou aqui com a tela do Windows aberta e eu vou ver se eu consigo também abrir o meu gerenciador de tarefas para mostrar como é que está o desempenho do meu computador. Né? Então olha só, vou mostrar aqui uma coisa bem interessante. Deixa eu abrir aqui. Aí. Olha só, agora vocês estão vendo aqui em tempo real o meu gerenciador de dispositivo. Eu tenho aqui nesse computador que eu estou gravando aqui a tela, tá bom? Deixa eu só apagar aqui. E esse aqui também. Aqui. Pronto. Agora fica mais fácil de você ver. Tá. Olha só que aqui eu tenho um AMD Ryzen 9 5900X com 12 cores. Né? E aqui eu tô com o Windows 11 instalado. É claro que eu tô executando muita coisa nesse computador ao mesmo tempo aqui. Eu tô com o Google Chrome aberto com várias abas e eu tô também com o OBS fazendo a gravação e a transmissão, né? Então o que acontece? Sem fazer nada, digamos assim, né? Tô sem nenhum jogo aberto, sem nenhum programa pesado. Em uso normal, ele tá comendo 10 GB de memória. Então você vê aqui, ó, em uso 9,8 GB de memória. Né? Esse computador tem 80 GB de memória. Então, tem muita memória disponível? Tem. Né? Aqui os discos também estão... Aqui tem a placa de vídeo, está usando 50%, porque eu estou fazendo também a gravação e transmissão, então usa muito da placa de vídeo. Mas a memória, ele come muito. E aí, se a gente vir aqui no desempenho, aliás, nos processos, né? Vai ter aqui... Ó, então, o tanto de memória que o meu Google... Isso aqui são tudo abas que estão abertas do Google Chrome, né? E a gente vê que esses programas, ó, host do Windows, host de serviço, isso aqui é tudo Windows, tá vendo? Isso aqui tudo consome memória, né? E principalmente o System também consome muita memória. Então, o que eu sugiro que vocês façam aí no computador dos clientes? Vocês vejam quanto de memória RAM ele tem disponível, né? Apertei um Ctrl Alt Delete e veja, aqui são o CPU, né? O CPU está usando pouco porque é um CPU muito forte. Mas a memória é o que vai fazer o computador ficar travando. Então o que acontece? O que eu sugiro que você faça? Abra ali sem nada. Fecha tudo no computador. Aperta um Ctrl Alt Delete e vê quanto de memória que fica em uso. Aquela memória em uso é o que o Windows usa. Entendeu? É o que o Windows pede, é o que o Windows fica usando o tempo todo. Então, se eu fechar tudo aqui, o meu Windows 11, ele vai usar aí no mínimo uns 4, 5 GB se eu fechar tudo, tá?
Então, se eu tivesse um computador com 8 GB de memória, eu já estaria travando aqui nesse momento. Já não conseguiria executar o que eu estou fazendo aqui. Com 16 GB de memória, ficaria pouco disponível. Então, porque o Windows ele fica consumindo essa memória. Quanto mais antigo o Windows, né, aqui dentro do desempenho, quanto mais antigo, né, então aqui tem a aba de aplicativos, status, né, ó, vamos ver o que mais está consumindo memória. Aqui é o meu Google Chrome, ó, que está consumindo, meu OBS também, né, o gerenciador de janelas, então tudo isso daqui vai somando, né. Então, o que acontece? Eu quero que vocês tenham esse discernimento de quanto mais antigo o Windows quanto mais antiga a versão também, mas não desatualizada, menos memória ele vai usar. Porque todas essas atualizações que a Microsoft vai lançando são recursos novos que eles adicionam no Windows que você nem usa, que muitas pessoas nem usam e que só ficam lá consumindo a memória, tá? Então, isso tudo você tem que levar em consideração, tá? Então, quanto mais antigo o Windows ali, de acordo com essa tabelinha, mais vai ser tranquilo para você fazer a sua atualização. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, que é a criação do teu pendrive de boot normalzinho, tá? Tá. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu ia fazer uma outra coisa, mas eu vou fazer a criação do teu pendrive de boot primeiro. Então eu vou pegar um pendrive e eu vou te ensinar a criar o pendrive de boot agora, para você ficar armado para fazer a formatação a partir de amanhã, tá bom? Então eu vou plugar aqui um pendrive na minha máquina. Cadê meu pendrive? Só um pouquinho que eu vou pegar o meu pendrive aqui, que ele tá aqui, achei. Aqui, tava aqui. Então, eu tenho aqui um pendrivezinho, tá? Não é o Titânio. Isso aqui vamos considerar que seja aí um pendrive normal, ele tem que ser de no mínimo 16 GB. Esse também é USB 3.0. E eu vou plugar esse pendrive no meu computador para poder criar esse pendrive de boot, tá? Esse é um pendrive do próprio Windows. Agora, você vai acessar essa parte aqui. Deixa eu trazer para cá minha aba. E você vai acessar aqui esse site da Microsoft. Tá? Se você não microsoft.com/ptbr/software download/Windows 10. Aqui eu vou mostrar para você para criar o do Windows 10, que é o mais usado, tá? Se você quiser o do Windows 7, deixa eu ver se tem ainda, eu acho que a Microsoft tirou. Mas você basicamente vai colocar aí no teu Google o Windows Download, né? E aí vai ter essa primeira baixa imagem de disco do Windows 10, arquivo ISO, ele vai abrir essa aba aqui. Vamos ver o Windows 7. Windows 7 Download. Eu acredito que a Microsoft não disponibiliza mais. Deixa eu ver. O Windows 7 aqui. Eles migraram tudo para o Windows 10, tá? Então você não vai conseguir fazer o download pelo site da Microsoft, mas tem formas o Windows 8.1, deixa eu ver, alternativas, né? O Windows 8.1 tem, ó. Baixa a imagem de disco do Windows 8.1, arquivo ISO. Então você vai selecionar o Windows 8.1, né? Confirmar. Escolha o idioma, você vai colocar português Brasil, vai confirmar, tá? 64 bits, você sempre vai utilizar a maioria dos casos 64 bits, se são computadores com mais de 4 GB de RAM. Se são computadores com menos de 4 GB de RAM, você pode usar o 32. E aí ele vai fazer o que? Ele vai começar a baixar, ó, vou mostrar aqui, deixa eu diminuir minha tela. Ó. Ele começou a baixar aqui a imagem ISO do meu Windows, tá vendo? Do Windows 8.1. E aí essa imagem ISO você vai conseguir criar um pendrive de boot. Eu não vou baixar aqui porque eu não vou criar o pendrive de boot do Windows 8.1, né? Eu vou mandar cancelar para não ficar fazendo download à toa. Mas nesse mesmo lugar aqui, é importante que você saiba, ó,
esse link aqui, ptbr/software download, vou compartilhar com vocês. Aqui a gente tem do Windows 10, né, que é o mesmo lugar onde a gente estava, e a gente tem também do Windows 11. Mas não vai metendo o Windows 11 em PC a rodo por aí, porque ele ainda não está otimizado para computadores muito antigos, tá? Então ele tem uns requisitos mínimos muito importantes que você conheça, tá? Então, acho que está aqui. Antes de começar, faço backup. Ó, tem todas as descrições aqui. Deixa eu ver se ele diz aqui. 9 GB de espaço livre. Deixa eu ver se ele dá aqui os requisitos mínimos. Ó, pendrive vazio de no mínimo 8 GB. Eu tô falando aqui do Windows 11, tá, gente? Eu não lembro se está aqui. Se não tiver no site da Microsoft, imagina só, né? Tem que colocar aqui, requisitos mínimos Windows 11. Olha lá. Processador com 2 ou mais núcleos de 1 GHz, né? RAM 4 GB. Se tiver menos de 4 GB de memória, às vezes a opção de atualização para RAM adicional, né? 4 GB é pouquíssimo, gente, porque só o Chrome consome isso daí. Então, é só para você conseguir instalar mesmo. Eu diria aqui que 8 é ok. Armazenamento 64 GB. Firmware Wi-Fi, né? Que ele só vai... o Wi-Fi para você poder entrar na BIOS, a gente vai ver isso daí na próxima aula. E TPM ativado. Na versão 2.0, se não tiver requisito de TPM, talvez você queira ler este artigo para TPM é uma opção lá na BIOS que você ativa também. Tem. Placa gráfica compatível com DirectX 12, ou seja, ele pede até placa de vídeo, né, para poder colocar aqui tudo isso, conectividade com a internet e atualizações. Exibição de alta definição, então você vê que ele tem bastante requisitos. Então, o Windows 11, para você sair instalando em qualquer máquina por aí, tá complicado ainda, porque o hardware precisa acompanhar. Sempre que sai um Windows novo, as pessoas voltam um pouco porque o hardware não acompanha. Eu, claro, me dou ao luxo de pegar e instalar o Windows 11 com tudo aqui, porque eu tenho uma máquina muito potente. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas, como você não vai fazer para você mesmo, se você quiser fazer na tua própria máquina, pegar, fazer suas experiências, fica à vontade. Mas não vai sair instalando em máquina de cliente que não tem os requisitos mínimos. Se você tem confiança de que a máquina é boa, você instala tranquilo. Agora o Windows 10 é tranquilinho. Tá? O Windows 10 já está bem tranquilinho, porque já vem de 2018 para cá, né? Já está bem tranquilo. Aqui você vai clicar aqui em baixa essa ferramenta no teu Windows 10 e aí ele vai baixar esse Media Creation Tool aqui, ó. Você vai abrir isso aqui e aí ele vai criar um pendrive, ele mesmo vai fazer todo o trabalho do teu pendrive, tá? Ele vai abrir essa aba de fazendo alguns preparativos, deixa eu poder compartilhar com vocês aqui. Aí. Então aí ele vai abrir essa aba aí, ó. Então tá aparecendo para você agora, vai abrir isso daqui, tá? E aí aqui você vai clicar em aceitar, ele vai ficar aí fazendo alguns preparativos, tá? E aqui você vai selecionar essa opção, ó. Atualizar esse computador agora eu não vou fazer porque eu não tenho por que fazer isso. Você pode fazer isso também, mas não é isso que a gente vai ensinar. Isso vai ser só reinstalar um Windows em cima do outro, tá? E a gente quer criar uma mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO para outro computador. A gente vai usar essas opções recomendadas, não tem muito que você possa mudar aqui, né? Só o idioma e aqui você pode selecionar em ambas, mas vamos usar só os 64 bits e vai clicar em avançar. Que beleza. Eu preciso de 8 GB de espaço livre no disco C. Então meu disco C está lotado. Deixa eu abrir aqui um espacinho nele. Espera aí um pouquinho. Transferir uns arquivos para o outro lado.
Pronto, já liberei aqui. Agora eu vou fechar e vou abrir de novo, tá? Pronto. Meu disco C estava lotado com alguns vídeos que eu tinha gravado aqui. Já transferi para o meu SSD e foi rapidinho. Por que ele pede espaço no disco C? Porque primeiro ele baixa esse Windows no teu disco C e depois ele grava isso no pendrive, tá? Então é importante que você saiba. Vou clicar em aceitar de novo e fazer todo o processo. Aqui a gente está fazendo por essa forma, pela própria ferramenta da Microsoft. É a forma... Oh, eu espantando o mosquito aqui. É a forma mais tranquila, tá? Clicar em avançar. E agora a gente vai fazer o quê? A gente pode baixar o arquivo ISO para instalar por um programa de pendrive de boot, né? Ou a gente pode fazer a unidade flash USB. Eu vou te ensinar as duas formas. Aqui eu vou usar a unidade flash USB e eu vou colocar no pendrive que está ligado no meu computador, que está plugado. Aí agora eu pluguei. Deixa eu voltar aqui, unidade flash USB. Apareceu aqui titânio porque é outro titânio que eu tenho, que eu vou formatar ele e vou usar. E aí apareceu aqui como titânio UH, né? Esse Samsung aqui é o meu disco, meu HD externo que tá ligado. Então eu vou usar aqui o meu pendrive titânio, vou fazer dele uma ferramenta. Vocês não vão fazer isso nunca na vida de vocês se vocês tiverem um titânio, tá? É só porque eu tenho vários, eu posso refazer os titânios sempre que eu quiser aqui. Então ele apareceu aqui. E aí eu vou clicar em avançar. Tá? E o que vai acontecer aqui? Aqui ele vai baixar a imagem do Windows 10, originalzinha da Microsoft. Então você precisa ter uma boa conexão com a internet e ao mesmo tempo ele vai criar essa imagem de instalação dentro desse pendrive e vai deixar ele prontinho para você, tá? E no final você vai só clicar em fechar e esse pendrive ele vai ser um pendrive de boot, tá? Obviamente eu não vou ficar aqui o tempo todo com vocês até isso terminar porque demora um pouco, principalmente que minha internet aqui hoje tá brabo, né? Você pode ver aqui ainda está em 0%, então vai demorar um pouco isso aqui. E aí, depois que terminar, você clica em fechar e está pronto. Mas, olha só como eu sou um garoto esperto. Eu já peguei e já deixei baixado a imagem do Windows aqui no meu computador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer da outra forma, que vai ser com o programa de boot instalado, né? Então, agora eu vou... já ensinei para vocês dessa forma, você pode simplesmente esperar isso aqui terminar com o pendrivezinho, já deixar ele guardado para aula de amanhã, né? Então já faz aí hoje, já pega um pendrive aí, né, e já transforma ele num pendrive de boot. Eu vou fechar esse daqui, eu vou mostrar agora a outra forma, tá? Então eu apertei em encerrar. Eu vou mostrar agora o que acontece. Eu peguei e lembra que eu vim aqui e cliquei e cancelei o Windows 8.1? Eu já baixei esses Windows antes por aqui, né? Na hora de abrir aqui a ferramenta do Media Creator Tool, vou abrir ele de novo só para te mostrar uma coisa, que agora a gente vai usar outra opção. Agora a gente vai usar a opção de fazer o download da imagem ISO, tá? Então você pode fazer aquela forma que eu já te ensinei, agora eu vou mostrar a outra forma, para ficar tudo bem ciente para você aí. Vou clicar aqui em avançar. Vou clicar aqui em criar mídia de instalação, avançar. Só que agora, ao invés de usar a unidade flash USB, eu vou clicar em arquivo ISO. Tá? E aí você vai gravar o arquivo ISO num DVD, ele fala aqui no DVD, mas a gente vai fazer isso num pendrive mais tarde. E clicar em avançar e ele vai pedir em algum lugar que eu salve. Só que eu já tenho salvo aqui o meu Windows.ISO, tá vendo? Então eu vou deixar aqui, eu vou clicar em salvar e ele vai começar a baixar esse Windows, tá vendo? E aí ele vai baixar esse arquivo ISO também. Como eu já tenho baixado, eu não vou baixar de novo. Depois você só vai clicar em fechar isso aqui e ele vai fechar. Então, como eu já tenho o meu Windows baixado, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar uma outra captura aqui de janela. Gente, é difícil fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho aqui, ó, você tá vendo? O meu Windows.ISO baixado. Então ele vai gerar esse arquivo aqui. E eu também tenho o Windows 11 baixado aqui.
E eu poderia ter o Windows 8.1, mas eu não baixei, que estava aqui, que eu cancelei aqui embaixo. Então eu vou salvando esses arquivos ISO aqui, tá bom? E aí, com esses arquivos aqui, eu vou criar os meus pendrives de boot agora. Eu vou acessar agora o meu Google, e eu gosto de usar, tem vários programas de criação de pendrive de boot, mas eu gosto de usar o Rufus, tá? Então você vai fazer o download do programa chamado Rufus. Vai clicar no primeiro link, é esse programa aqui, tá? E você vai baixar a versão mais atualizada aí. Clica nesse link, fecha essa propaganda, e ele já começou a fazer o download aqui embaixo do meu Rufus, ó, tá vendo? Vou esperar ele terminar aqui o download. Ele é bem pequenininho e vou abrir. Pronto. Agora, o Rufus, é com o Rufus que você vai criar o teu pendrive de boot, tá? Então, aqui eu vou selecionar, no caso ali você vai selecionar o dispositivo do pendrive, tá? Aqui você vai selecionar disco ou imagem ISO. Já vai deixar selecionado essa opção e aqui você vai clicar em selecionar, tá? Deixa eu só conseguir mostrar para vocês a outra aba. Ó, então agora eu vou vir aqui e vou abrir o meu Windows.ISO, tá vendo? Que foi o Windows que eu baixei, que é o Windows 10. Se eu fosse instalar o Windows 11, eu ia selecionar o Windows 11.ISO ou o Windows 8.1.ISO, né? Ou o Windows 7 também .ISO. Então você poderia ter esses Windows baixados. Eu vou selecionar o Windows normal.ISO, né? Agora que já está selecionando, ele está calculando a verificação da soma, papapá. Aliás, eu apertei aqui sem querer. Deixa eu fechar, eu vou abrir de novo. Cadê? Eu apertei para iniciar antes de iniciar. Tá? Então vou fazer de novo aqui. Então vou selecionar o Windows.ISO e abrir. Tá? Agora sim, aqui o tipo de partição você deixa GPD mesmo, tá? E o sistema de arquivos deixa o EFI, para você fazer aí no teu caso, tá? Se você deixar MBR, você pode deixar o EFI ou CSM, tá? O MBR para o Windows 10, para o Windows 11, é bom você deixar o GPD, sistema de partição, deixa do jeito que está aqui. O nome do disco você pode deixar pendrive de boot, tá? Sistema de arquivos, lembra que eu te falei que tem o FAT32 e o NTFS? Aqui a gente pode selecionar o NTFS ou o FAT32. Deixa o padrão mesmo aí, porque você só vai usar para isso. Você vai clicar em pronto e vai clicar em iniciar. Ó, ele dá um aviso aqui, todos os dados do Titanium serão eliminados, então clique em OK. E aqui, se eu clicar em OK, acho que você não está vendo. Deixa eu mostrar para você. Ó, ele aparece essa opção aí, né? Ele aparece o daí, que vai formatar totalmente o pendrive e vai criar um pendrive de boot. Então, ele já começou aqui a criar o meu pendrive de boot, o Rufus, tá bom? Então, ele vai demorar um pouquinho, tá? E pronto, então é assim que você vai fazer. Você pode fazer isso para o Windows 7, pode fazer para o Windows 8, pode fazer para o Windows 10. Só que tem um porém, né? Como não é o Titanium, você toda vez que for ter que instalar um Windows novo, você vai ter que fazer todo esse serviço de novo. Então, você tem um pendrive, tem vários pendrives, um com cada Windows, né? Ou você tem o Titanium que tem todos num só, tá? Então você vai ver na aula de amanhã como é que funciona, porque eu consegui colocar todos num pendrive só, tá? Menos o 11. O 11 eu não coloquei ainda, porque é um pouquinho difícil, tá? Mas eu vou ter uma surpresa quanto ao Windows 11 para vocês. Porque o Windows 11 acabou de sair e a pessoal tá eu tô me vendo os pinchos aí pra poder deixar ele funcionando bonitinho no pendrive para vocês. Então ele fica copiando os arquivos do ISO e pronto. Gente, e para criar enquanto ele tá fazendo isso aqui, né, eu vou mostrar para vocês um outro programinha chamado Image Burn. Aqui. Image Burn, tá? É esse programinha aqui, tá? Que você vai clicar nesse primeiro link e aqui você vai baixar esse programinha se você for querer criar um DVD ou um Blu-ray,
tá? De imagem. Então você vai basicamente vir aqui na última versão, que né, a 2.5.8. Na verdade, esse aqui é de 2013, essa última versão. Deixa eu ver se tem algum problema. Esse é o Image Burn, ele é o mais... Cadê? Gravar imagem de Blu-ray. Deixa eu ver se tem um programa mais atualizado. O Image Burn tá muito antigo. Opa. Mas ele funciona, tá? Eu sempre aprendi por ele. Deixa eu ver esse aqui. É o Image Burn mesmo. É, ó. O Image Burn é o mais... Por mais que seja antigo, ele é o que mais funciona. Esse artigo aqui é atualizado. Então, você vai vir aqui no Image Burn. Vai clicar nesse link aqui para fazer o download. Tá? Pode selecionar qualquer um desses aqui. Clica aqui para fazer o download do setup. Ó o vírus. Ainda bem que tem um Avast aqui. Deixa eu pegar do outro site. Aqui. Cliquei no botão errado. Acontece. Acontece com quem mexe na internet. Aqui. Não tô conseguindo baixar por esse site não. Esse aqui, o último, Image Burn. Pronto. Esse último link aqui sempre, ó. Tá? Aí tá fazendo download aqui. Gente, nosso pendrive de boot tá criado, ó. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, pronto. Agora é só você clicar em fechar, tá? E agora vamos abrir aqui, ó, o meu computador. Deixa eu mostrar pra vocês, que é difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Ó, estão vendo aí? Pendrive de boot, ficou só pendrive D. É esse pendrive aqui de 32 GB, ó. Então, se eu abrir ele aqui, ele vai estar com os arquivos de Windows aí dentro, tá vendo? Vai ter esse arquivo boot aqui, vai ter o EFI também, ele vai ter... Não mexe em nada disso aqui, tá? Isso aqui, se você mexer, você ferra o pendrive, vai ter que criar de novo. E pronto, com esse pendrive aqui, eu vou até ejetar ele. Ejetar. Com esse pendrive, eu vou conseguir fazer também a instalação do Windows se eu quiser. Então eu tenho os dois. Eu tenho o Windows 10 aqui, que eu acabei de fazer. Eu tenho o Titanium, que eu vou mostrar pra vocês amanhã. Tá? Vou utilizar das duas formas. E eu também vou mostrar pra vocês agora com o Image Burn. O Image Burn é pra você criar um disco. Eu vou fazer a instalação dele aqui rapidinho, que eu nem tinha nesse computador. Tinha acabado de instalar, de formatar esse computador, tá? Agora ele instalou aqui o Image Burn. Vou abrir aqui. Programa. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Ó. Então o Image Burn aqui ele tá aberto. É esse programa aqui, tá? Ó. E aqui tem uma coisa muito... Aí. Você vai basicamente apertar nesse botão Write Image to Disk, que é o primeiro ali. É que você não está conseguindo ver. Aí, tá, agora está aparecendo meu mouse. Tá? E aí você vai selecionar o Source, que seria onde está a imagem, né? Vai abrir aqui e vai selecionar aquele mesma imagem ISO lá, que a gente baixou. Lembra que a gente tem a imagem ISO lá do Windows.ISO? Olha lá, o Windows.ISO, né? E você vai selecionar o Destination, que é o disco. Como eu não tenho nem leitor de Blu-ray nesse computador, nem DVD, vai aparecer aqui no Device Detected, né? Mas se você tiver, você vai colocar um DVD virgem ou um Blu-ray virgem no teu disco, vai fechar e ele vai aparecer aqui, como se fosse o pendrive, e você vai apertar esse botão que vai aparecer aqui embaixo e ele vai gravar isso daí, bala, tranquilo.
Aparece ele até gravar, né? Acho que ele tem aqui em Tools, deixa eu ver aqui. Não. Então é muito fácil, desse jeito mesmo que você vai usar aí para criar uma imagem nisso, tá? Bom, gente, deixa eu voltar para os meus slides. Então a gente já, recapitulando, a gente já aprendeu aqui de várias formas, tá? Voltar para os meus slides, cadê? Pronto. Beleza. Fazer tudo aqui tô com 2 monitores aqui, gente, fazendo tudo ao mesmo tempo. Não é fácil. Tem que ter tem que ser bem sagaz aqui na parada. Tem mais uma coisa também que eu queria mostrar pra vocês. Tava me esquecendo, peraí. Eu quero mostrar como fazer a restauraçãozinha chupetinha lá. Chupetinha. A restauração do vídeo lá do vídeo do cara. Deixa eu capturar aqui a janela. Pronto. Tá. Beleza, gente. Então, onde é que você vai aqui? Aqui eu tô com todos os meus arquivos, eu compartilhei toda a minha tela. Então, para restauração, né, para restauração total do teu sistema... Opa, cadê eu? Não tô aparecendo. Pera aí, deixa eu colocar aqui para eu aparecer. Pronto. Então, o que acontece? Aqui, aqui eu não tô no Windows 11, você vai abrir propriedades, né, personalizar, aqui vai abrir a personalização, você vai clicar em sistema, e aqui no final aqui você vai descer até a recuperação, e aqui vai ter a opção restaurar o PC. Escolha manter ou remover seus arquivos pessoais e reinstale o Windows, e clique em restaurar o computador. Aí você tem a opção manter meus arquivos ou remover tudo, né? E aí o que ele faz? Ele clica aqui em manter meus arquivos, e eu vou cancelar já porque eu não quero fazer isso, e começa a restauração do computador. Simples assim. Isso daqui é só uma restauração simples, não é uma formatação, tá? Ele vai reinstalar em cima do próprio Windows, tá? Retornar, se essa versão não estiver funcionando, você pode voltar para o Windows 10, ele também te dá essa opção, né? E reinicialização avançada. Reinicie o dispositivo para alterar a configuração de inicialização, inclusive a partir de um disco ou unidade USB. Aqui, que lembra na primeira aula eu falei para vocês que você poderia dar boot através do Windows. Então aqui o Windows 11 ele permite que você faça essa inicialização avançada. Então o que acontece? Você pode plugar o pendrive aqui agora, deixar ele plugado e apertar nessa opção que ele vai reiniciar o computador e vai na hora que ao invés de inicializar direto esse Windows, ele vai te dar a opção de você entrar com o pendrive de boot ao invés do próprio Windows, por assim, o Windows propriamente dito, né? Ele vai te dar a opção de você inicializar pelo outro Windows, tá? Pelo Windows do pendrive de boot, dar boot pelo pendrive. A gente não vai utilizar essa opção agora, mas a gente vai utilizar lá no F2, o método raiz, né? Então, voltando aqui para nossa aula. Deixa eu voltar aqui. Cadê meu OBS aí? Tá. Então, vamos voltando para nossa aula. Recapitulando, a gente aprendeu a criar um pendrive de boot. E a gente aprendeu a criar uma imagem. A gente aprendeu a baixar o pendrive de boot. A gente aprendeu a baixar a imagem. Colocar essa imagem sendo do Windows 7, 8.1 ou 10 dentro de um pendrive de boot. Através do Rufus ou do próprio programa de instalação do Windows 10. Do Windows ali que a gente tem. A gente também aprendeu a fazer a imagem do CD, né? Através do Image Burn. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o upgrade ou downgrade do meu computador aqui, tá? Pra gente ir direcionando que esse é o bônus final da aula. Então espero que vocês tenham entendido aí, gente. Lembra? Estão me acompanhando aqui até agora? Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Tudo certo? Entenderam, gente? Foi bom?
Manda aí um joinha, agradece aí, vê se foi bom, manda, me dá um direcionamento se vocês entenderam. Guarda as dúvidas para a quarta aula que eu vou abrir o chat e vou responder todas as dúvidas, tá? E eu espero que vocês estejam gostando, porque agora eu deixei o melhor para o final, tá? Então agora, qual que é a minha... Antes de a gente começar ali a fazer a manutenção no notebook, eu quero que vocês tenham na mão de vocês um pendrive de boot pronto para formatar comigo amanhã um computador, tá? Então já façam isso hoje. Ou ainda se preparem também para quando eu abrir um lote de venda de um pendrive Titanium, que vai ter tudo pronto, você vai ver como é que ele funciona amanhã. Tá aqui meu notebook, eu vou agora me preparar aqui, eu vou precisar direcionar a minha câmera, tá? Então vou deixar só a minha câmera aberta, aqui. Vou ter que deixar o meu microfone meio de ladinho. Eu vou virar ela aqui para você ver o meu notebook, tá? Pronto, aqui. Aí. Deixa eu pegar aqui só. Pronto. Agora tá melhor. Deixa eu tirar o efeito do chroma aqui. Que agora você tá vendo só o pano verde ali no fundo, tá? Só pra não ficar aquele... apesar de que eu acho que eu vou deixar. Vou deixar assim mesmo. Aqui tá meio... Fica tremilicando ali. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Pronto, assim já tá melhor. Ok. Agora vocês estão vendo, eu tô sentado aqui, tá? Esse aqui é o meu notebook. Ó. Ele tá até sem essa partezinha da aba aqui. Esse notebook é meu mesmo, tá? Então, tá aqui. Minha chave de fenda. Eu vou ter que tirar o chroma key, olha só como é que tá a chave de fenda, como é que ela aparece. Vou tirar o chroma key aqui. Pronto. Então tá aqui a minha chave de fenda. E eu tenho aqui o meu HD. Tá? Esse aqui é um HD de 1 TB. Da Seagate? Da Seagate de 1 TB. Olha lá. Mobile HD. Não focou? Focou. Aí, pronto. O que a gente vai fazer aqui? Temos aqui alguns furos de parafusos, tá vendo? Então, aqui alguns parafusos. Vou abrir todos esses parafusos com a minha chavezinha. É interessante que você tenha uma chave imantada, tá? Passe um ímã na ponta da chave para segurar os parafusos. Vou pegar outra chave para abrir aquele ali. Tem um aqui que não está abrindo. Então todo notebook ele vai ter aí esses parafusos de carenagem para você abrir. Alguns deles ficam escondidos atrás das etiquetas, tá? Então fica bem atento aí. Aqui tem mais um. Tem mais um. Peguei uma outra chavezinha aqui.
parafuso. Mais um aqui. Gente, eu não sei o que eu fiz quando eu fechei. Eu apertei tanto esse parafuso aqui que ele não tá saindo. Não era assim, não. Aí. Me lembrar de não apertar tanto mais. Aqui. Pronto, soltei todos os parafusos. Agora é só soltar com cuidado essa engrenagem. E a gente tem aqui o nosso notebook aberto. Aqui, deixa eu mostrar melhor para vocês. Olha só. Temos memória RAM, né, um slot embaixo do outro, a bateria, processador aqui embaixo com esse dissipador, cooler, placa Wi-Fi, né, bateria do setup, a placa mãe que é toda essa parte azul aqui, né, aqui som, caixinha de som, as duas aqui, e todos os outros componentes aqui, né, conectados, saídas USB, né. Então o notebook ele nada mais é do que um all-in-one, né? Esse notebook ele é muito potente. E esse espaço aqui é onde poderia ter um disco de leitor, o gravador DVD, ou de CD, DVD, Blu-ray, mas não tem, né? E aqui a gente tem o nosso SSD, tá? Então esse SSD ele tá com problema na inicialização do Windows, mas meus arquivos estão aqui dentro, eu já retirei, vou mostrar pra vocês amanhã como é que eu fiz. E eu vou agora fazer um downgrade, eu vou tirar esse SSD daqui e vou colocar esse HD aqui pra gente formatar amanhã, tá? Nesse notebook. Então o que eu vou fazer aqui? Muito simples, eu vou até deixar virar ele desse lado aqui pra você conseguir ver melhor, ó. Tá aqui. Ele tem aqui já uma levantadinha aqui pra você poder levantar, tá? Então é só você levantar e puxar. Pronto. Aqui são as saídas SATA, conexões SATA. Então você tem que olhar bem uma coisa muito importante. Eu vou trazer a câmera para perto para eu te mostrar. Aqui. Aí. Uma coisa importante você ver que tem uma saída maior e uma menor, tá? E no nosso SSD, no nosso HD também, tem uma entradinha maior e uma menor. Ok? Então a gente tem que sempre colocar da mesma forma que a gente vai colocar. A gente vai, da mesma forma que a gente tirou, a gente vai colocar, tá? Então, opa, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Aqui ele tá num case, ó. Tem isso daqui não faz parte do SSD, ele tá num casezinho que é só você abrir aqui nesse caso aqui desse notebook, né? Esse notebook ele é assim, mas muitos outros não vai mudar. Você vai abrir aqui, vai soltar desse case e pronto, abrir do case. Então aqui está um SSD, ó, a data 2,5 de 240. Eu preciso recuperar a partição dele que ele está com problema. E eu vou fazer o que? Vou pegar o meu, esse aqui já é um HD externo, esse aqui já é um HD, tá? De 2,5 também, ele é do mesmo tamanho que o SSD, só que mais pesado, e ele é de 1 TB. Aqui tem um disco mesmo, tá? Se a gente abrisse esse HD aqui já é um disco. Agora aqui eu vou colocar nesse case. Esse case ele tem umas travinhas aqui do lado. Aqui também tem travinhas. Vou colocar aqui, apertar nessas travinhas. Pronto, tá? E aí está no case. Esse case nada mais é do que para proteger de quedas e tal. E aqui a gente vai simplesmente, né, vendo aqui que o menor está aqui e o maior aqui, o menor está aqui e o maior aqui, eu vou plugá-lo novamente, tá? Então, eu vou colocar aqui assim, plugou, e eu vou descer aqui, até travar aqui o meu case nessa carenagem, ó. Opa, caiu minha câmera. Calma aí, gente.
Eu vou plugar aqui com essa travinha aqui, que aqui tem uma travinha preta, tá vendo? Pronto. Agora tá feito o nosso upgrade no downgrade. Ah, se eu fosse fazer o contrário, teria que simplesmente trocar esse SSD por esse HD e estaria feito, tá? Agora eu vou fechar ele novamente. Só colocar aqui a carenagem, tá? Lembrando, notebook 100% desligado, tá, gente? Não faça isso com ele ligado naquele modo repouso que vai estar conduzindo eletricidade. Deixa ele desligado. Preferencialmente desliga a bateria, tá? Eu não fiz isso aqui porque eu tenho certeza que o meu está desligado. Mas se eu não tivesse certeza, eu teria desligado a bateria, desplugado a bateria, só para não danificar qualquer componente aí. Então vou fechar aqui esse notebook. Opa, aqui já tem, já coloquei. Aqui não vai. Aqui. Pronto. Fechou. Trocamos esse SSD bugado pelo HD funcionando nesse nosso notebook Lenovo, tá? Então veja bem aí como é que ele é. Esse daqui ele faz essa abertura, só que ficou sem essa carenagem porque já é um notebook mais antigo que eu utilizo para bastante coisa aí, tá até meio quebrado a carenagem. Então ele ficou bonitinho, deixa eu ver aqui se ele vai até ligar e funcionar aqui. Já escutei o barulho do HD, ó, já inicializou aqui o Lenovo, tá? Já tá com o Windows instalado, olha lá. Já abriu o Windows. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Ó. Tá vendo? Só que eu acredito que tá com pau, deixa eu ver. Eu não sei se tá funcionando direito. Não me lembro, não me recordo de como é que tá esse Windows aqui. Nesse HD. Ah, tá ok. Só que você vê que o HD ele já faz um barulhinho. Ele já consome um pouquinho mais de energia, né? E ele também é bem mais lento na inicialização. Apesar desse notebook ele ser bom, ele é lerdo na inicialização aí já por causa do HD. Mas tá funcionando, tá ligando aí, ó. Nosso downgrade feito com sucesso, tá? Então vou esperar ele até inicializar e amanhã a gente vai formatar esse bichinho aqui, tá? Acho que a gente vai colocar o Windows 10 ou o Windows 11. Vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada se eu consigo colocar aqui o Windows 11 tranquilo nesse notebook. Senão a gente vai ir pro 10 mesmo. Ah, da Vitesse 123 que eu tinha colocado. Nem sei se que eu tinha instalado nesse notebook aqui. Então, enquanto ele inicializa, a gente vai finalizar nossa aula. Tá. Deixa eu voltar aqui, eu vou colocar o meu Chroma de novo. Acho que agora ele vai abrir. Ó. Tava até com o Facebook aberto, que restaurou de onde eu tava. Olha só que loucura, gente. Tava com o meu Facebook aberto aqui. Tá aí, o Windows funcionando direitinho. Você não tá vendo porque eu coloquei o Chrome. Pera aí, deixa eu tirar de novo. Olha lá. Tá vendo? Esse daqui tá naquele HD de 1TB que eu coloquei. Tá? Então, vou voltar pra mim aqui. Deixa eu colocar meu microfone. Direcionar de novo a minha câmera. Tá? Aqui assim. Aí. Vamos colocar os nossos slides para aparecer aí no fundo. Agora você está vendo nossos slides.
Deixa eu me arrumar de novo aqui. Ficou um pouco cortadinho. Ok. Tranquilo. Gente, o que me dizem? Gostaram do conteúdo até aqui? Estamos em 1h25 de aula, mais ou menos. 1h30 quase de aula. Foi visto coisa hoje, hein? Olha, eu tô até de óculos aqui que eu tinha usado pra... Coloquei o óculos, eu tava sem óculos pra poder fazer a manutenção ali. E aí, o que me dizem, gente? Quero ver o comentário de vocês. Gostei. Top, maravilha. Gostei. Massa. Gente, que bom que vocês gostaram. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo de compartilhar isso tudo com vocês. Tô muito feliz, tá? E anotem as dúvidas, porque isso foi 20% da maratona. Gente, já foi conteúdo pra caramba até aqui. Tô muito feliz. Mais de 3 horas de aula, contando com a primeira e a segunda, né? E foi 20%, então tem muita coisa boa ainda. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a aula de amanhã. Tem um bicho aqui. Aí. Tenho certeza que vocês vão adorar a aula de amanhã. Tá muito boa, muito boa, tá? A aula prática totalmente onde a gente vai pegar esse notebook aqui e fazer tudo isso com ele, tá? Amanhã a gente vai ter mais vídeo, mais aula. Opa, segunda aula não, peraí, eu tô comendo bola aqui. Amanhã é a terceira aula, tá, gente? Então, deixa eu ver até se eu consigo. Amanhã temos a terceira aula, tá? Então, eu tô muito feliz aí nesse mesmo horário. Se você tá vendo essa gravação, isso é um replay. A terceira aula pode ser hoje, ou ela já pode ter ido pro ar, tá? Então, continua assistindo a maratona. Dá aquela paradinha para beber uma água e continuar. Amanhã a gente vai aprender a fazer o backup na prática com a varredura de vírus, tá? Porque a gente não quer salvar vírus de um HD e levar para ele depois de formatado. Eu vou te explicar as diferenças entre as ferramentas de formatação que eu tenho, que no caso vai ser o pendrive Titanium e o pendrive de boot normal, que você vai poder ter um ou outro, tá? Eu vou explicar por que eu uso o pendrive Titanium também, tá? Eu vou formatar na prática, sendo a de 10 minutos e a normal. E eu vou fazer otimização de disco rígido ou SSD, vou fazer uma otimização pós-formatação também, tá? Que é a otimização extrema. E vou fazer a instalação dos programas finais também, vou instalar vários programas, tudo isso nesse notebook que a gente restaurou aqui hoje. E também fazer a restauração de backup, tá bom, gente? Então tem muita coisa, tudo isso na prática. Eu acho que eu não vou fazer, essa aula não vai ter praticamente nem slide. Vai ser uma aula que vai chegar direto, só a câmera aqui na nossa bancada para fazer tudo isso, tá bom? E mostrando na prática para vocês. Não vai ter muito slide, talvez tenha um ou outro para explicar uma ou outra coisa. E vamos combinar mais uma coisa? Vocês chamaram alguém, gente, para essa aula? Chama alguém para participar dessa maratona com vocês, tá? Aprender em comunidade é sempre mais produtivo. Vocês podem trabalhar junto, a gente vai fortalecer essa profissão aí de ensino no Brasil, tá? E a gente vai... você vai poder participar de todas as aulas até o final, né? Participa até o final de todas as aulas. E a palavra-chave da aula de hoje não é a mesma de ontem, tá? Aqui 13 setores que eu coloquei da aula de ontem. A palavra-chave da aula de hoje vai ser pendrive. Vai ser pendrive. Só pendrive. Pronto. Essa é a palavra-chave da aula de hoje para você depois emitir lá o teu certificado. Então, desse jeito que está escrito aí, tudo maiúsculo, pendrive. Tá bom? É claro, me ajude sempre que você puder. Eu estou fazendo tudo isso aqui de graça, dedicando horas aqui para compartilhar o meu ensinamento, os meus conhecimentos com você de uma forma didática, de uma forma tranquila, de uma forma compreensível, creio eu acho que está sendo muito bem explicado. E se de alguma forma a aula de hoje foi proveitosa para você, né, fortaleça aí o meu trabalho de uma forma muito simples, que não vai te custar nada. Dando um gostei nessa aula se você gostou, se inscrevendo aí no meu canal no YouTube e também... porque eu também vou postar mais vídeos importantes lá, tá? E compartilhe a maratona aí nas suas redes sociais, porque isso vai permitir que o meu trabalho de entrega gratuita chegue a mais pessoas que precisam disso e você não vai ter concorrentes.
A aula de hoje vai ficar disponível em replay até o final da maratona, depois eu vou ocultar, tá bom? Além disso, fica atento aí aos meus e-mails que eu enviar para você, porque a nossa comunicação principal é por e-mail e pelo grupo do WhatsApp. Então, entre lá também no grupo do WhatsApp se você não está e receba os meus e-mails. Gente, fechamos aqui mais uma aula com sucesso da maratona. Adorei estar aqui com vocês esse tempo todo, tá? Que vocês estiveram junto comigo durante todo esse período e aprenderam bastante coisa. Agora eu vou dar para vocês aí alguns exercícios de você. Se você não tem pendrive em casa, não precisa fazer. Mas se você tem um pendrive aí de 8 GB, vai lá, acessa essa parte do Windows, aí faz esses downloads, começa a brincar com isso daí, que você vai ter bastante facilidade na hora de montar essas ferramentas e também se preparar para a aula de amanhã, tá? Espero que você tenha gostado, tá? Até a próxima aula, que vai ser amanhã. Se você está assistindo isso, eu não sei se você está assistindo, já foi para a terceira aula, porque a gente tem datas. Você pode estar assistindo no replay, já vai estar em algum lugar aqui na playlist aberta a aula para você assistir, se você estiver vendo o replay. Se você está assistindo quando eu estou pondo no ar, vai ser no dia seguinte. Se você está assistindo depois, já vai para a terceira aula direto, não fica comendo bola. Só dá uma pausinha para tomar uma água, comer alguma coisa, dar uma espairecida, mas volta e assiste a terceira aula antes que saia tudo do ar no final da maratona. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o meu forte abraço para todo mundo que ficou comigo até aqui, para todo mundo que está acompanhando essa maratona com dedicação, para todo mundo que está gostando e também que cheguem até o final, porque eu estou ansioso para mostrar para vocês a terceira aula e a quarta aula, onde a gente vai ser a nossa formatura aí, onde eu vou mostrar para vocês como fazer a emissão do certificado, vou falar sobre o pendrive Titanium, vou abrir uma grande oportunidade para quem precisa dessa ferramenta para começar a ganhar dinheiro com formatação, então, e além de ser os 50% que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, um forte abraço, fiquem com Deus aí e se cuidem. Até amanhã. Tchau, tchau.